Natália Salazar. E eu sou a Renata Schmidt. E esse é o podcast Pátria Amada Criminal. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos. Vocês estão bem? Você deu uma paradinha, tá tudo bem? Meu áudio tá ruim? Não tá. Faz tanto tempo que a gente não grava que quando você falou e eu sou a Renata Schmidt, eu meio que fiquei... Esse é o nome dela? Meu Deus, Natália, você já me esqueceu, Natália! Desculpa, tem que falar mais baixo. Desculpa, gente, me exaltei. Não, mas eu sei que seu nome é Renata Schmidt. É que o abandono foi demais pra mim, sabe? Eu tô me sentindo assim... Eu tô me sentindo... Quem que foi a criança esquecida no churrasco? Eu tô me sentindo essa criança. A Renata foi esquecida no churrasco. Obviamente que eu não esqueci você, mas sabe quando você falou Schmidt e daí eu falei... Nossa, que estranho. Meu Deus. Alguma coisa soou estranho. Eu acho que eu tava pensando em Schmidt. Alguma coisa soou estranho. Daí eu falei, nossa, é assim que a gente começa? Tipo, eu não sei. Eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu falei errado? Será que meu áudio tá ruim? Porque a Nath fez uma cara. Ela ficou olhando assim, tipo... Eu não sei, faz tanto tempo que a gente não grava que eu acho que eu esqueci como a gente começa. Mas tá de você eu não esqueço. Ah, muito obrigada. Eu não esqueço nunca de você. Eu esqueci como que a gente começava mesmo, sabe? Tipo, ficou assim, eu sou Renata Schmidt, Nossa, esse é o nome que ela fala sempre? Quem sabe? é ela? Quem é ela? Ai, gente. Gente, sejam muito bem-vindos a outubro, o mês do pesadelo. Pesadelos da vida real. Eu não sei onde eu tô indo com essa introdução, porque eu não preparei nada. Gente, vocês estão ouvindo esse episódio depois da live, a gente ainda não participou da live, mas a gente quer agradecer, a gente tá torcendo pra ter sido bom. Isso. Então, a gente já quer agradecer por antecipação, mesmo sem saber como foi, mas é só pra vocês saberem que a gente agradece de verdade na outra semana, que é depois que a gente gravar, que a live já tiver passado, pra gente poder agradecer com mais exatidão. Mais competência, mais exatidão. No mês de outubro, eu tava pensando em fazer vários casos mal assombrados, mas eu vou deixar eles mais pro canal. E aqui, pro podcast, eu vou falar de coisas assustadoras e extremamente reais. E é por isso que eu trouxe esse episódio. Então é assim, a gente traz pro canal do YouTube a parte de assombração e pro podcast a parte de gore. Vocês têm de tudo, gente. É toda a gama do horror está aqui. Temos de slashers a filmes sobrenaturais. Então, e hoje a gente vai falar de 2 serial killers. Meu Deus. Pois é, uma dupla da pesada. Uma turminha do barulho. Uma turma do barulho. Eu não sei se você já conhece essa história, mas a gente vai falar de Leonard Lake e Charles Ng. É o Candyman? Não. Ah, então não conheço. Esse foi aquele caso que eu comecei a ler o livro e tava super atravessado, porque o livro... que o livro tava chato. Tipo, gente, eu fui pro audiolivro, o audiolivro tava chato. Eu fui ler o livro tava chato. Daí eu falei, fudeu. Daí eu, sabe quando sai uma coisa atravessada, assim? Uma coisa que, tipo, foi um parto, mas saiu. Que bom que saiu. Mas saiu. Força! Muita força e malemolência, mas saiu. Como a gente vai falar de 2 serial killers, a gente aproveita pra rir enquanto a gente pode, porque eu desconfio que a gente vai terminar bem triste. Vai ficar muito ruim, gente. Já vou anunciar vários gatilhos. Essa história tem de tudo. Tem estupro, tem assassinato, tem tortura, tem um bode unicórnio, tem uma comunidade hippie, tem uma mulher chamada Vênus, tem uma mulher chamada Cricket. Cricket! Sim! Eu não consigo pensar nessa história sem pensar em Oi, Sunny em Filadélfia. Ai, gente, pra entender o podcast Pátria Amada Criminal, você tem que ver todas as 15 temporadas de Oi, Sunny em Filadélfia. Eles estão gravando a nova, né? Então. Ai, mas então, gente, vamos começar? Vamos, me conta tudo. Vamos começar todos os gatilhos. Esse episódio vai ser difícil. Esse não, mas o próximo episódio principalmente vai ser muito difícil. Então, se você não estiver num dia bom, se outubro não estiver sendo um mês bom para você, haja com cautela. O livro que eu usei para esse caso é o livro Die For Me, The Terrifying True Story of Charles Ng Leonard Lake Torture Murders, do Don Lasseter. E eu vou começar esse episódio como o livro começa.
contando sobre um dia de outubro de 1983, quando Leonard Lake, sentado em uma poltrona marrom, olhou para uma câmera montada num tripode e gravou a seguinte mensagem: Boa noite. É domingo, 22 ou 23 de outubro, algo assim. Muito perto do meu 38º aniversário. Estou começando esse vídeo sem roteiro e sem nenhuma organização real do que eu quero dizer, mas sinto que preciso explicar. Essa fita que vocês estão ouvindo agora será a introdução das várias fases de construção de um edifício, que esperamos será o primeiro de uma série de edifícios. A ênfase principal do edifício, o que justifica toda essa despesa e esforço, será uma parte escondida, que abrigará uma cela. O propósito dessa cela será a prisão de uma jovem que provavelmente nesse momento é desconhecida para mim. Nossa! A posteridade pode não se importar com essa fita ou com o que eu tenho a dizer. Para ser honesto, não tenho muita certeza para quem quero mostrar essa fita, ou se algum dia a mostrarei a alguém. Mas para qualquer um que esteja interessado, qualquer um que precise da minha justificativa e das minhas racionalizações sobre o porquê de eu querer prender e de fato escravizar uma mulher, eles só precisam olhar atentamente para mim. Sou realista. Tenho 38 anos, um pouco gordo, não tenho muito cabelo e estou perdendo o que tenho. Não sou particularmente atraído por mulheres, ou, devo dizer, particularmente atraente para mulheres. Todos os imãs tradicionais, como dinheiro, posição, poder, eu não tenho. E, no entanto, ainda sou muito ativo sexualmente, e ainda muito atraído por um tipo particular de mulher, que quase por definição não tem interesse algum em mim, um homem velho, sujo e pervertido. Sou atraído por mulheres jovens, às vezes até mesmo com 12 anos de idade, embora, para ser justo, certamente até 18, 22 anos seja uma faixa ideal no que diz respeito aos meus interesses. Gosto de mulheres muito magras, muito bonitas, é claro, pequenas, peitos pequenos, cabelos longos. Mas tal mulher, em virtude de sua juventude e atratividade, sua desejabilidade para a maioria da humanidade, simplesmente tem melhores opções. Não há nenhuma razão específica para que tal mulher se interesse por mim. Mas há mais do que isso. É difícil explicar a minha personalidade em 25 palavras ou menos, mas sou de fato um solitário. Gosto de paz, de silêncio, de solidão. Gosto de ficar sozinho, embora meus relacionamentos com mulheres no passado tenham sido sexualmente bem-sucedidos, socialmente eles foram quase sempre um fracasso. Passei por 2 divórcios, inúmeras mulheres, de 50 a 55. Esqueci exatamente a contagem. Temo que, no fim das contas, isso se dê pelo simples fato de que sou um machista desleixado. Gosto de usar mulheres, e, claro, mulheres não são particularmente interessadas em serem usadas. Eu certamente gosto de sexo, eu certamente gosto do domínio de subir em uma mulher e usar seu corpo. Mas eu não sou particularmente interessado no ego, em todas as coisas que um homem deveria estar interessado para complementar as necessidades de uma mulher. Agora posso fingir essas emoções, e posso fingir muito bem. E no passado tive muito sucesso em atrair mulheres interessantes e atraentes simplesmente porque fingi muito bem o interesse em suas necessidades e suas exigências. Então, eu tinha o que queria e elas achavam que tinham o que queriam. Mas a longo prazo não quero me incomodar. O que eu quero é uma parceira sexual pronta para uso. Quero poder usar uma mulher quando e como eu quiser. E quando estou cansado, ou saciado, ou entediado, ou apenas não interessado, eu simplesmente quero colocá-la de lado, trancá-la em um quartinho, tirá-la da minha vista, da minha vida, e assim evitar o que até então sempre foi a obrigação de entreter ou divertir ou satisfazer os caprichos emocionais de uma mulher ou namorada em particular. Minha solução não é apenas absurdamente sexista, mas altamente legal. Não há dúvida sobre isso.
ela viola todos os direitos humanos e blá, blá, blá. Eu vou poupar a posteridade da minha percepção de moralidade das outras pessoas. Estou explicando minha própria moralidade, o que eu sinto, o que eu quero e o que a partir desse momento vou tentar obter. As vantagens de tal situação são, claro, óbvias, e, mesmo além do sexual, uma mulher assim, totalmente escravizada, seria útil para tarefas mundanas que tenho que fazer, mas não estou particularmente interessado em fazer, como limpar a casa, lavar a louça, enfim, uma escrava. Eu acredito que se eu puder construir uma cela de detenção, um lugar de onde ela não possa escapar, que eu possa criar uma instalação que seja tão austera e tão vazia, tão fria, tão silenciosa, tão totalmente removida do mundo, que por uma combinação de punições dolorosas e recompensas menores, como música ou revistas ou algo assim, que eu possa rapidamente condicioná-la a cooperar comigo totalmente. E, de fato, até mesmo ansiar por cooperar comigo, simplesmente por nenhuma outra razão além dessa cooperação, além do fato dessa cooperação ser um alívio ao tédio. A vida como eu estou vivendo é chata. O desafio desse projeto, a excitação, a emoção dele será uma experiência emocionante, mesmo que ele falhe. Contanto que eu não seja pego, é muito atraente. É algo que eu fantasiei diariamente. Vamos ver, eu não acho que haja muito mais a dizer sobre o assunto. Isso, espero, será um mistério. Eu acho que, assim, pra alguém que diz que não está interessado no ego, esse é um dos relatos mais egotísticos e chauvinistas que eu já ouvi, assim. Ele se explica, ele fala, eu não tô interessado em me explicar, mas caso vocês queiram me explicar, aqui está 25 minutos. E assim, eu tenho vários comentários. O primeiro é que eu acho que, infelizmente, tem muito homem que acha isso de mulher e não fala. Aham. Primeiro, é isso. Sim. E o segundo é que, assim, você lendo, eu sei porque eu te conheço que você meio que tentou imitar como ele falou no vídeo. E por conta disso, da sua entonação, o jeito que você falou, eu imagino... Gente, claro que, obviamente, nenhuma mulher queria esse cara, não por nada relacionado à aparência dele, mas porque ele é extremamente chato. Olha que relato chato. Assim, eu já sei que é um serial killer, e eu já sei que é uma pessoa... Já é um tema que me interessa, e mesmo assim, esse cara conseguiu me deixar entediada. Então, olha que eu acho incrível que, assim, a maioria desses incels, né? Eles têm a ideia que as mulheres não querem saber deles por conta da aparência. Eu acho que, no fundo, essas pessoas que são meio perturbadas, elas acham que a aparência é muito mais importante do que realmente é. Fato. Porque uma pessoa que é agradável, que é carismática, independente do que ela se pareça, ela se faz bonita. Absolutamente. Então, eu acho que, assim, amigo, você só não tem nada a ver com o seu peso, com a sua presença ou ausência de cabelo. Você só é chato. Você é insuportável. Você é chato Mas para o pior um caralho. de tudo é que ele era mega transão. Não, ele fala, eu me envolvi com muitas mulheres na minha época. Ele falou, né, no relato. Você fica tipo... E você fala, how? Como? Como, amada? Que show da Xuxa é esse? É que a régua tá muito baixa, infelizmente. Sim. E eu acho que... E tem uma série de razões pelo qual ele foi tão bem sucedido, mas a gente vai chegar lá. Antes, a gente precisa entender essa história do começo, né? Como chegamos até aqui? Como chegamos até aqui? Porque foi um rolê. Ele tem 38 anos aqui, então foi um rolê. A que ponto chegamos? A que ponto chegamos? Gente, Leonard Thomas Lake nasceu em São Francisco, na Califórnia, em 29 de outubro de 1945. Filho de Gloria e Eugene Lake. Em 1950, eles tiveram também uma filha, Sylvia, e em 51, segundo filho, Donald. O Eugene era marinheiro da Marinha dos Estados Unidos e tinha como terapeuta principal o álcool. Principalmente quando as crises no casamento dele com a Gloria pioraram, o que aconteceu logo depois do nascimento do Leonard. E vamos de trauma geracional. Exato! Logo depois que o Donald, o terceiro filho do casal, nasceu, o Eugene resolveu fazer o que todo homem de respeito faria e abandonou a esposa e os 3 filhos para se mudar para um outro estado.
E daí, assim, com 3 filhos pequenos, a Glória mal tinha como se sustentar. Isso, gente, a gente tem que, como eu falei, isso é da década de 50. O terceiro filho nasceu em 1951. Então, naquela época, uma mulher largada pelo marido com 3 filhos, o que exatamente ela tinha para fazer da vida? O que ela tinha, como ela ia se sustentar? Se não me engano, até a década de 70, uma mulher, eu acho que ela não podia nem alugar um apartamento sozinha pela lei americana, podia? Eu não lembro se a lei americana ou a brasileira, tá? Mas... Ou se era as duas. Você não podia nem ter um cartão de crédito. Até então, a década de 70. se não me engano, você tinha que ter, tipo, um homem responsável por você, sabe? Pra você poder alugar um apartamento. Então, tipo, hoje em dia já é difícil, mas naquela época era incrivelmente mais difícil, sabe? E com todo o tabu de ser uma mulher largada pelo marido. Não, eu não vou nem entrar no mérito do tabu. Eu tô falando já era, tipo, até a burocracia era mais difícil do que é hoje. E com 3 filhos pequenos, então a Glória mal tinha como se sustentar. Se não me engano, desculpa, um último parênteses, tinha empresa que nem empregava a mulher se o marido não autorizasse. Como é que o marido vai autorizar se ele sumiu? Não, daí você tem que ir pro seu pai, sabe? Seu pai tem que ir na empresa. A gente sofria muito. Nossa, não, a gente ainda sofre muito, é que era pior ainda. É que era pior. Tipo, às vezes a gente esquece o quão longe a gente veio em tão poucas décadas, assim, né? Mas... Sim. E ainda falta tanto. Pois é. Mas eles foram morar no que eles chamam de The Projects, que são apartamentos baratos, né, subsidiados pelo governo, tipo uma CDHU. E ela estava constantemente precisando do básico, assim, comida, medicamento, luz, ela estava sempre precisando do mínimo para sobreviver. Por conta disso, ela resolveu ir atrás do homem dela em Washington, mas como Leonard já tinha começado na escolinha, ela achou melhor deixar ele com os avós em São Francisco, principalmente porque ela não sabia se ela ia conseguir voltar com o marido ou não, né? Não, e ela não sabia pra onde ela ia, provavelmente, né? Onde ela ia ficar, deve ser... Não é legal você ficar arrastando a criança junto pra fazer esse tipo de empreitada, né? Até porque se esse cara tinha como terapeuta o álcool, vai saber o estado de degradação moral em que o ambiente não vai estar, né? Exatamente. Aparentemente, isso foi bem traumático pro Leonard. Ela perguntou pra ele se ele queria ir pra Seattle com ela, e ele disse que não. Mas, obviamente, porque ele tinha apenas 6 anos de idade, ele mudou de ideia e entrou em desespero total quando ele viu ela e os irmãos indo embora. Nessa altura, a Glória tinha economizado dinheiro e comprado apenas 3 bilhetes de trem. Então, ele não pôde ir. Ai, mas que mancada ela levar os irmãos e não ele. Eu achei que ela ia deixar todos os filhos com os avós. Não, ela levou os 2 pequenos e ele não queria sair da escolinha, ele já tinha começado, já estava numa rotina escolar, ela não queria tirar. E também, depois que ele mudou de ideia, porque obviamente ele é uma criança de 6 anos, ele vai mudar de ideia, por que ela não voltou para buscar o filho mais tarde, a gente não sabe. Tá. E porque pra mim, ela queria poupar as crianças do que ela ia achar. Porque eu achei que ela tinha largado todo mundo lá. Agora que eu sei que ela levou 2, eu já fiquei até meio confusa. Então. Ela é uma... ela era meio estranha também, ou não? Não, eu acho que não. Eu acho que o raciocínio dela foi... Eu não tenho dinheiro para as 3 crianças. Eu vou levar as duas que são menores comigo. A maior, que já é mais independente, não precisa mais tanto de mim, vai ficar com os meus pais, que têm condições de criar, e até porque ele já está na escolinha, já tem uma rotina, já tem amiguinhos, já tem professor e tudo mais. Então, eu acho que foi esse o raciocínio dela. Agora... eu perguntei mais porque a gente tem caso, tipo, do Didi Allen, que a gente fez o roteiro há uns meses, né? Tem caso que os 2 pais já são meio desequilibrados, assim, né? Que eles falam que o pai era pior, mas a mãe também não era lá muito flor que se cheirasse, né? Eu achei que podia ser um caso assim. Não, eu não li nada sobre a Glória. Assim... Por que ela não voltou para buscar ele mais tarde? Ou porque o Leonard nunca mais voltou a morar com a mãe e os irmãos, mesmo depois que eles voltaram para São Francisco 1 ano depois? Porque, obviamente, não deu certo com aquele homem. Ai.
A gente também não sabe, mas provavelmente foi o que a gente tá falando, foi uma questão financeira, e o Leonard, ele já tinha passado fome quando ele morava com ela. Então, quando ela voltou a morar em São Francisco, e mais tarde, em 56, ela casou novamente, ela perguntou pra ele se ele queria voltar a morar com ela, e ele recusou a oferta. Justamente porque na casa dos avós ele tinha uma vida muito mais confortável. Ele tinha comida, bebida, o quarto só dele, ele tinha mesada. Então já era um outro esquema. Uma outra realidade. O que a gente sabe é que o relacionamento deles nunca mais foi o mesmo. E a Glória seguiu a vida dela e teve mais 2 filhas com o novo homem dela, e vida que segue, e o Leonard seguiu morando com os avós dele. Segundo um primo mais novo que morava perto ali do Leonard, o Leonard tinha um kit de química, algo que ele gostava bastante. E ele inclusive fazia alguns experimentos dissolvendo diversas coisas com ácido. O que eu sei que pode parecer assim, uma red flag, né? Parecer um sinal de perigo numa criança que gosta de derreter coisas, mas como uma criança que gostava muito de derreter coisas, eu posso dizer que não é uma red flag, não é um sinal de perigo, tá? Crianças são curiosas. E como diriam os Mythbusters, a diferença entre baderna e ciência são as anotações que você faz. Então, se você precisar fazer uma baderna, é só fazer uma anotação depois e tá tudo bem, é ciência. O que era de fato um sinal de perigo nessa criança é que ele gostava de colecionar ratos. E ele tinha montado dentro do quarto dele uma mini cidade para os ratinhos dele, com labirintos, castelos, tinha de tudo. Tudo muito bonitinho, muito científico, muito curioso. Mas, como vocês sabem, ratos se multiplicam muito rapidamente. E não demorou muito para o número de habitantes da cidadezinha dele chegar a 1000. Então o Leonard resolveu doar ou vender alguns dos ratinhos, mas a maioria ele matou a sangue frio, dissolvendo vários em ácido. Uma outra red flag, né, o sinal de perigo nesse homem, é que apesar, ou porque ele veio de uma família pobre que passou necessidade, ele acreditava piamente assim, que todo mundo que recebesse qualquer auxílio do governo fosse um sanguessuga da sociedade que merecesse a morte. Mas, gente... Pois é. O próprio irmão dele, o Donald, sofreu um acidente na infância onde ele literalmente foi atropelado por um trem. O que deixou o Donald com danos cerebrais severos e meio, entre aspas, meio lerdo, segundo a irmã deles, a Janet, a meia-irmã deles. Por conta disso, o Donald precisava de auxílio do governo porque ele não podia trabalhar. O que é comum quando você é atropelado por um trem e sofre danos cerebrais severos. Tipo, esse é um caso em que você realmente precisa... Eu acho que ninguém merece mais que o Donald, sabe? Tipo... Sim. Tipo, esse é um caso, tipo, em que eu acho que é pra casos assim que esse benefício foi criado, Exato. né? Foi pensando em pessoas como ele, em situações como a dele, né? O nome do benefício é Donald Lake. Gente, de que jeito o irmão dele não enxerga isso? Não. Pra ele, o Donald era um sanguessuga que era melhor ter morrido. Segundo a Janet, o Leonard disse uma vez que se ele pudesse envenenar todo mundo recebendo benefícios do governo, ele o faria com prazer. O que é interessante aqui é que quem teve um começo difícil ou caiu no azar de precisar do governo é imediatamente considerado uma pessoa ruim por esse homem que literalmente passou a vida cometendo crimes violentos. Se ele fosse nosso contemporâneo brasileiro, ele supostamente seria apoiador do Pablo Marçal. Supostamente. Supostamente? Eu escrevi no meu roteiro: qualquer semelhança com discursos atuais são meras coincidências. Ele seria fã do Milley. Supostamente. Aos 18 anos, o Leonard leu um livro chamado O Colecionador, publicado em 1963 pelo autor britânico John Fowles. O livro conta a história de um jovem solitário que coleciona borboletas. Um belo dia, esse jovem fica obcecado por uma menina chamada Miranda Gray, quem ele aprisiona na esperança de que ela um dia possa amá-lo do mesmo modo que ele a ama.
Esse livro se tornaria o livro favorito, a Bíblia do Leonard. Ah, pronto. Eu acho que a gente já falou também desse livro quando eu fiz o episódio do Robert Bardella, porque ele também cita esse livro como inspiração para o que ele fazia com aqueles meninos. Lembra que ele aprisionava os meninos no porão? Esse é um daqueles momentos que eu fico meio dividida, porque eu acho que a gente não deveria censurar livros. Não. Mas esse livro, obviamente, tá dando uma ideia errada pra muita gente, sabe? Então, esse livro é aparentemente um clássico. Aparentemente, ele é super bem escrito, já foi adaptado pra peças e filmes e o caramba, mas tem uns nerds aí que entenderam a mensagem errada e melaram a festa do... É tipo o apanhador no campo de centeio do Falls. Sim. Também aos 18 anos, o Leonard Lake se uniu ao Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos da América. Ele se adaptou rapidamente ao treinamento militar e era especialmente fascinado com armas químicas usadas em guerra, explosivos e demolições. Com a Marinha, ele chegou a viajar para o Vietnã, para a Guerra do Vietnã. Mesmo depois de deixar a Marinha... Ele era tão malo, esse homem, que mesmo depois de deixar a Marinha, ele continuava usando o jargão militar para absolutamente tudo. Nossa, ele é aquele cara que fala o horário militar, né? Tipo, sim. 700 hours. Sim. E ele usava operação para absolutamente tudo. Tipo, operação limpar a casa. Operação mercado. Eu sei em quem ele votaria se ele fosse brasileiro. E ele também aparentemente ficou a vida inteira usando aquelas roupas de camuflagem do exército, sabe? Mesmo depois de anos depois de deixar a Marinha. Gente, ele era tipo um vilão de um filme do Adam Sandler. Sim! Total! E googla ele pra você ver, Leonard Lake. Ele tem a cara de um vilão do filme do Adam Sandler. Deixa eu ver. Nossa, tem mesmo. Meu Deus! Os clichês existem por um motivo, né? Exato. Tipo, na verdade, o Adam Sandler é um profundo crítico social da sociedade americana. A gente aqui nunca entendeu. Em 1966, ele foi transferido de volta para a Califórnia e em 68 ele se reconectou com uma menina de Delaware que ele tinha conhecido uns anos atrás num evento de família. O nome dela era Karen Lee Mannersman. Ela tinha 20 anos e ela não se sentia muito madura para a idade dela. Segundo ela mesma, ela gostaria de alguém que pudesse guiá-la e acreditava que o Leonard pudesse ser essa pessoa. Ai, tadinha. Mulher que assim sempre... Eu não tô falando isso, tipo, julgando. Tipo, é com dó, assim. Quem tem esse perfil acaba sempre ou no relacionamento assim ou numa seita. Sim. Porque o sonho dela... Tipo, ela precisa de uma pessoa, entre aspas, uma pessoa que a guie, né? Que seja um mentor pra ela. E ele tá louco pra escravizar uma menina igual o Colecionador. Tipo, o livro Colecionador virou uma bíblia pra ele. Ele só pensava em aprisionar e escravizar uma menina. A vida inteira dele. E ela basicamente se colocou à disposição dele. Mas ela não sabia disso e eles se casaram em 1969. Segundo a Karen, o casamento deles foi bem normal no início, mas ele a pressionava a usar roupas muito provocativas. E fazia, entre aspas, piadas com seus amigos da Marinha, de que ele poderia vender o corpo dela pra eles, se eles quisessem. Total Dominique Pelicot vibes. Sim. Além de deixar no ar uma certa intenção de querer transformá-la em uma profissional do sexo, ela também reparou que ele gradualmente assumiu um papel muito mais dominante, muito mais controlador. Meio como que se ele fosse o mestre e ela a escrava. Então, como eu falei, aqui ele já começa a flertar com aquele sonho de virar o colecionador e ter uma escrava no porão, sabe? Em 1970, ele se voluntariou para voltar ao Vietnã, o que seria motivo de muito orgulho para ele. Ele voltou de lá contando para quem quisesse ouvir com o maior orgulho que ele matou muitas pessoas.
Algo que era 100% mentira, porque ele foi para o Vietnã trabalhar como técnico de radares. E ao que tudo indica, ele não viu um único dia de conflito armado na vida dele. Mas é que gente com esse perfil, tipo, morre de medo dos outros, né? Esse é aquele cara, pelo que tu está me contando, né? Tô inferindo, não sei. Mas sabe aquele cara que bate em mulher, mas não bate em outro cara? Claro. É isso. Sim. É esse tipo de pessoa. Ele precisa o tempo todo se garantir como machão, porque ele realmente só consegue ser um machão com uma mulher pequena. Só com mulher e criança. Frágil, que é o que ele gosta. Só com mulher e criança. É por isso que ele gosta de mulheres pequenas e frágeis e novas. Porque ele se sente tão merda que ele não consegue encarar alguém do tamanho dele. Não. Como o próprio livro diz, enquanto outros soldados tinham estresse pós-traumáticos de conflitos reais, o Leonard tinha sua mente torturada por conflitos imaginários. Nossa. Enquanto no Vietnã, ele se convenceu de que a Karen, nos Estados Unidos, onde o movimento hippie pregava amor livre, não estava sendo uma esposa fiel. Ele se consultou com um psicólogo das Forças Armadas e foi diagnosticado com esquizofrenia iminente e neurose histérica. Eita! A recomendação médica era de que ele voltasse aos Estados Unidos para obter tratamento necessário, e por isso ele voltou para a Califórnia, onde ele ficou internado por 2 meses na ala psiquiátrica. Em 1971, ele foi dispensado do serviço militar por questões médicas, que era exatamente isso. Aparentemente teve um dia que ele... Aparentemente não, isso está no livro. Ele... Teve um dia que ele estava no hospital psiquiátrico e ele tentou invadir uma ala do hospital querendo roubar, tipo, suplementos ou armas, whatever. Ele estava muito bem louco. E daí ele voltou pro quarto dizendo que ele não pôde completar a operação porque ele estava com diarreia. E daí ele começou a se entupir de chocolate porque ele falou que chocolate ia parar a diarreia dele. Mas isso não faz sentido nenhum. Todo mundo sabe que o chocolate só aumenta a sua diarreia. Nada faz sentido, mas ele foi, tipo... Ele foi dispensado do serviço militar porque ele claramente é uma pessoa completamente descompensada. Uma pessoa que, infelizmente, precisa de muito mais tratamento do que ele estava recebendo. Não tem chance dele ter mentido só pra sair da guerra ou não? Não, porque... Então, eu acredito que não. Porque ele queria muito ter participado da guerra. É que ele foi lá, tipo, ele se voluntariou pra voltar pro Vietnã. Ah, é verdade, que ele voltou, ele voltou pra lá, eu acho que ele queria ter visto conflito e ter aproveitado essa oportunidade pra massacrar outros seres humanos. Mas ele nunca viu um dia de conflito armado na vida dele. Ah, não, é que no começo eu pensei porque por ele ser meio covardão, né, que você falou dele não ter visto conflito e tal, mas como ele se voluntariou pra voltar, tem razão, não faz sentido. Mas não é difícil de que ele tenha chegado lá, tenha ficado entediado porque ele não viu conflito, ficado frustrado e começado a ter, sei lá, umas paranoia e começar a exagerar alguma coisa, sabe? Tá. Pra ser dispensado do serviço militar. Eu não sei, porque ele gostava muito, ele se adaptou muito ao serviço militar. Ele se adaptou muito rápido, então é difícil dizer. Ele e a Karen se mudaram para San José, na Bahia de São Francisco, onde eles tentaram a muito custo fazer a vida deles. Ele estava com um pouco de dificuldade para conseguir emprego, um emprego bom que sustentasse os dois, principalmente porque ele tinha acabado de sair da ala psiquiátrica, né? Então, provavelmente ele ele ainda estava desestabilizado. Mas ele teve uma ideia brilhante para fazer a vida familiar dele prosperar. Ele mandou a Karen trabalhar como stripper num bar da região. Nossa, ele não era super ciumento e super possessivo? É estranho, não é? Ele é uma contradição. Porque ele é super ciumento, mas... Porque é incoerente. Não, vai ficar muito mais. Não demorou muito, ela que não queria ser stripper
tinha que trabalhar de 45 a 50 horas semanais, enquanto o Sr. Leonard ficava em casa cuidando de um jardim orgânico que ele tinha plantado. Mano. Todo o dinheiro, incluindo as gorjetas que ela ganhava, ia diretamente para a mão do Leonard, que controlava a vida financeira e social do casal. Ele era o cafetão dela. Absolutamente. Ele fazia piada em vender ela para os amigos, mas ao mesmo tempo ele ficava paranoico. Tipo, basicamente o relacionamento dele com todas as mulheres que passaram na vida dele é o seguinte: ele quer ter um relacionamento aberto, expor elas a todo custo, vender essas mulheres a todo custo, mas se elas começam a ter interesse em outro homem ou a flertar com outro homem por vontade própria, ele fica puto. Então, assim, ele pode vender a mulher dele, mas ela não pode querer ser vendida. É basicamente isso. Então, basicamente, ele tem tesão em judiar de mulher, é isso. O tesão dele é a escravidão. O tesão dele é que ela seja dada contra a vontade dela. Isso. É isso. Porque o que ele quer ser é o colecionador. Ele quer escravizar uma mulher. Esse é o sonho da vida dele. Esse é o erro da natureza da semana, né? Exato. Não satisfeito em forçar a esposa a uma carreira que ela não gostava e a qual ela não queria, ele começou a administrar sessões de espancamento controlados. Nossa. Essa era a versão de preliminar dele. Então era tipo, toda vez que eles iam fazer sexo, primeiro você vai ter uma sessão de espancamento. Nossa. E essas sessões iam escalando. Ele também começou a forçá-la a posar nua para sessões de fotos que ele organizava em álbuns e a procurar casais com quem eles poderiam praticar swing. Sem ela querer, obviamente, né? Obviamente, nada disso era a fantasia dela. Ela mais tarde admitiu ter praticado trocas de casais apenas uma vez, mas ela admitiu que eles tentaram organizar isso várias outras vezes. É que nunca deu, só deu aquela uma vez que deu certo. A gente já falou muito aqui sobre o tema, existe muita gente com esse kink de ser escrava sexual, de apanhar, de posar, de swingar e o caralho a quatro, mas nada disso era a fantasia da Karen. Ela era meio que coagida a participar disso, não era a vibe dela, e o tesão dele era que ela não tivesse afim. O tesão dele é que fosse contra a vontade dela. Fosse obrigado. Exatamente. Então a gente tá falando de uma pessoa impondo a sua fantasia sobre a outra, o que é a definição de abuso, né? Não, na verdade a gente tá falando de uma pessoa cuja fantasia é impor a vontade dela sobre a outra, né? E assim, se tiver alguém que duvide que ela foi coagida, ele tinha uma pequena coleção de armas em casa e gostava de se gabar que tinha matado vários no Vietnã. E já tinha sido diagnosticado com esquizofrenia e neurose. Então, pra mim, só isso já é coerção. Tipo, você saber de todo esse histórico e saber que ele tem um pequeno arsenal dentro de casa, você já fica... Sim. Né? Numa bela noite, o Leonard passou no bar onde ela trabalhava e viu que ela estava saindo do trabalho acompanhada de um homem que tinha se oferecido para caminhar com ela até o carro dela. Uhum. Provavelmente só uma cortesia, porque era tarde da noite. O que é normal, nos Estados Unidos é normal o seu chefe, né? Você pedir pro seu chefe com você até o carro e tal, principalmente quem trabalha, e não é só pra trabalhador do sexo, se você trabalha em fast food e tá fechando no turno da noite e você é mulher, é normal seu chefe ir com o seu gerente ou um colega te acompanhar até o carro. É um sinal de cavalheirismo, de cortesia, é uma coisa normal. O Leonard viu aquilo e fez a maior cena. Começou a gritar e ameaçar a Karen, morrendo de ciúme, como se não tivesse sido ele que tivesse convencido ela a trabalhar naquele bar em primeiro lugar. Ela, que já estava super de saco cheio desse homem, só entrou no carro dela e foi pra casa. Ela deu uma de una. Ela falou, foda-se, não tenho paciência pra isso. Irmão. Chegando em casa, porém, ela viu que ele tinha chegado antes dela. Acho que se eu fosse ela, eu nem voltava pra casa. Eu só seguia dirigindo, só. Mano, esse homem jogou tudo dela no jardim e trancou ela pra fora de casa. Amiga, só vai embora. Ela juntou as coisas delas da grama
e dormiu no carro naquela noite. No dia seguinte, depois do trabalho, ela foi trabalhar normal e depois do trabalho ela viu que alguém tinha arrombado o carro dela e roubado tudo que estava dentro do carro. Quem será que foi, né? Quem será? Quando ela alugou um apartamento pra ela, ele entrou no apartamento dela várias vezes pra queimar com ácido buracos nas roupas dela. Nossa, gente! Que pessoa horrível! O abuso não acabou só porque ela saiu de casa. Certa vez, ela voltou pra casa e flagrou ele no ato. Ele então a insultou e disse que sabia de tudo que ela estava fazendo e com quem ela estava fazendo, que ele tinha gente seguindo ela. Ela finalmente não aguentou mais e em 1972 ela entrou com um processo de divórcio. Ele continuou fazendo outras coisas contra ela, tipo harassing, sabe? Tipo, aparecendo onde ela tava, seguindo ela, tudo pra intimidar ela. Mas pelo menos ela conseguiu se divorciar dele a tempo antes que ela sofresse algum tipo de violência maior. Segundo a Janet, aquela meia-irmã dele, essa foi a única vez que ela viu seu irmão chorar. A Karen tê-la deixado contribuiu para o ódio que ele tinha de todas as mulheres, o ódio de ter sido rejeitado por elas. Tá bom, obrigada, não. Viu? Falou. Um total de 0 empatia foi sentido até o momento. Depois de se divorciar, ele decidiu que era hora de arrumar uma nova namorada, digo escrava. Ele colocou um anúncio no jornal que era meio que o meio favorito dele de conseguir absolutamente tudo. Ai, além de tudo, é nerso. Mas naquela época era comum você colocar um anúncio no jornal pra conseguir Quer uma mulher? Lonely Hearts. Ai, mas mesmo naquela época isso era coisa de nerso, não era? Eu não sei se era, mas eu acho que eu era. responderia. Ai, não, naquela época eu acho que eles deviam falar que, tipo, as pessoas normais se conhecem nos bar, nos rolês, não? Nos bailinhos da cidade, né? Nos bailinhos, na pracinha. No bailinho. Então. Andar no coreto, e dar volta em volta do coreto. Ver aquele menino Elvis na televisão, né? Rebolando as cadeiras. Aquele moço. Mas não sei, gente, me conta, alguém lembra que Não, Natália, nos anos 70 já tinha telefone. A gente já tá nos anos 70, a gente viajou. Então, ele é muito velho. Não, mas colocar um anúncio no jornal naquela época já era coisa de nerso, sim. Naquela época as pessoas trocavam telefone já. Anos 50 era quando a galera fazia no Lonely Hearts. Então, é verdade. Você tem razão. É que eu parei nos anos 50. Não, então a gente pode determinar que ele foi sim um nerso. Nerso. É o Craigslist de hoje. Sim, que é uma pegada nersa. É. Através desse anúncio, ele conheceu uma profissional do sexo chamada Jennifer Gordon, que se mudou para a casa dele e imediatamente começou a pagar metade do aluguel e das despesas. E assim como ele fazia com a Karen, ele começou a tirar dezenas e dezenas de fotos dela nua e usava ela para todos os fetiches, com uma pequena diferença de que a Jennifer meio que gostava. Ela estava iniciando ali, ela gostava de um pouco de bondage, mas ela particularmente gostava de swing. Tá. Mesmo assim... Eu ia falar que é menos pior, então, porque pelo menos ela gostava desse tipo de prática, né? Ou ela tava pelo menos iniciando ali, entendeu? Ela não ligava. Ela falou, eu era jovem, não ligava muito. Mas eles brigavam muito. Mesmo assim, eles brigavam muito. O que deixou ela muito preocupada foi o fato dele começar a falar em snuff films. Sim. Ela nunca tinha ouvido falar nesses tal filmes snuff, e então ele explicou que era basicamente filmes com imagens de atos ilegais, como, por exemplo, quando um casal transa e um mata o outro durante o clímax. O nome disso... É assassinato, não é filmes ilegais. Filmes ilegais é você praticar atos libidinosos em um local público sem autorização, sabe? Isso são filmes ilegais. O que você tá propondo vai um pouquinho só além, né? Sim, só um pouquinho. Segundo Leonard, esse seria o ponto máximo da euforia sexual. Atingir o clímax enquanto você assassina outra pessoa. Ela perguntou pra ele, então, se ele não tinha medo de acabar na cadeia. E, para isso, ele respondeu que se um dia ele fosse pego,
ele apenas tomaria cianeto, o que ele guardava num dente oco que ele tinha na boca. Ai, gente, esse homem é um clichê. Além dele ser um vilão de filme do Adam Sandler, ele recita clichês de filmes de espionagem. Não, essa é uma história que ele conta direto, que ele tem um tal dente oco na boca, que ele encheu de cianeto e que ele pode simplesmente abrir quando ele for pego. Essa história do dente, obviamente, não é verdade, né? Nada indica que seja verdade, mas é fato que ele tinha cápsulas de cianeto sempre com ele. Porque ele estava disposto a fazer alguma coisa legal e ele não queria ir pra cadeia e pagar por absolutamente nenhum dos crimes dele. Então, esse lance do cianeto no dente, quando eu fui pro Museu da Espionagem em Berlim, eu vi, eles têm lá. Só que assim, era um procedimento que ele era implantado cirurgicamente pela KGB no seu dente e que era super caro. Não é um negócio que você faz em casa, não é um negócio que você, tipo, coloca lá de qualquer jeito, até porque a cápsula em contato com a saliva, ela derrete, né, aos poucos. Então assim, não é uma coisa que que você faz uma gambiarra na sua casa, não é uma unha postiça que você coloca em casa pra dar uma... E tá tudo bem, sabe? Então, é extremamente improvável, porque ele fazendo isso em casa, a grande chance é que, tipo, ia corroendo aos poucos, um belo dia ele só ia cair morto do nada, sem ter sido pego por ninguém, sem nada ter acontecido, né? Mas ele não pensou nisso. Mas ele tinha cápsulas de cianeto, e eu vou explicar um pouco mais por que depois. A Jennifer já estava assustada, obviamente, né? Principalmente depois dele mencionar filmes snuff. E resolveu cair fora quando, depois de uma briga, ela acabou no chão, presa embaixo do pé do Leonard. Ele literalmente pisou nela porque eles estavam brigando. Daí ela falou, mano, esse cara vai me matar. Ah, que bom que ela vazou enquanto havia tempo, né? Ela foi ligeira. E assim, gente, essa é a hora em que eu vou resumir um pouco a ópera do Leonard pra vocês. Lá vem, tá. Durante todas as histórias que eu vou contar aqui, todos os anos que a gente vai pular aqui, as histórias que eu vou contar, eu quero que vocês tenham em mente que ele estava sempre ficando, flertando, transando, namorando uma série de mulheres. Às vezes ao mesmo tempo, às vezes uma de cada vez, mas ele estava passando o rodo geral. Meu Deus. Ele passa o rodo, eu não entendo isso, como que isso é possível, porque ele... não é uma pessoa particularmente atraente, mas principalmente não, e ele é chato pra caralho, velho. Ele é uma pessoa que tem a personalidade pior que a cara, não é uma coisa que é difícil. Ele é chato mesmo. Ele é muito chato. Mas ele tava sempre fazendo isso. E era sempre a mesma coisa. Ele conhecia essas mulheres ou colocava um anúncio no jornal, falava que ele era fotógrafo, tirava dezenas de fotos que ele mostrava depois pra todo mundo que ele conhecia. Tipo, ele tava sempre mostrando foto. Tipo, ele te conhecia hoje. Depois ele já, tipo, dava umas 2 horas, ele, mano, deixa eu te mostrar aqui foto de álbum que eu tenho, um álbum de foto que eu tenho. E daí era só menina pelada, tipo, menina de até 20 anos, sabe? Tipo, meninas muito jovens. Algumas dessas mulheres sabiam que elas estavam sendo fotografadas e filmadas, outras nem tanto. Então, mas mesmo assim, ele mostrava pra todo mundo, pra quem quisesse ver, os pornô que ele fazia em casa. A pessoa desagradável, né? Extremamente desagradável. E, tipo, ele ia conhecer... O jeito que ele flertava com as mulheres era, ai, você é muito bonita, por que você não vem posar pra mim? Olha as fotos das mulheres que eu já comi, que já posaram pra mim. E, tipo, eram umas fotos de umas meninas super novas, e as mulheres, nossa, que legal, hein? Mas depois elas iam ficar com ele. Eu não entendo. Não sei, eu acho que deviam ser pessoas que tinham, tipo, vidas bem difíceis, assim, que se sentiam atraídas por ele, sabe? Que... Sim, e também naquela época de free love, sabe? Que ainda... O sentimento remanescente da década de 60. Sim. Mas mesmo assim, eu acho que... Eu não sei, tá? Mas os anos 70... foi o ápice da heroína, da epidemia de heroína nos Estados Unidos. Eu acho que também devia ter muita mulher que devia estar numa situação de vulnerabilidade por conta de droga, que acabava indo morar com ele mais porque precisava do que porque queria. Não sei, né? Não sei, porque eu não sei como essa história acaba, mas eu sei que nos anos 70
tinha muita mulher, tinha muita gente, né, que tava... Principalmente quem tinha entrado nesse movimento hippie no começo e tal, que foi pra um caminho meio dark, né? Meio dark. E acabava indo dormir na casa do... A gente fez até uma história, lembra daquele cara que fez isso que matou e colocou na sopa uma dançarina? Sim. Que ele tinha um galo que chamava Galo. É Sim. dessa época, as pessoas estavam meio doidas, assim, né? Começo dos anos... Entre os anos 70 e 80, né? Um período em que a galera tava meio... eu acho que a geração mais rebelde, assim. Foi a ressaca do movimento hippie. Exatamente. A ressaca é uma melhor definição. A ressaca do movimento hippie, é isso mesmo. Que as drogas começaram a ficar muito pesadas, que a coisa perdeu a inocência e começou a ficar tenebrosa, sabe? E, tipo, a falta de estrutura, falta de rotina, falta de limite, achar que Alien, tudo né? é livre, achar que tudo é livre, sabe? Existe consequência. Quando tudo é livre, nada é livre. É, isso mesmo. É o momento de Alien, gente. Para conhecer mais dessa época, ouça esse episódio, mas prepare-se para muitos comentários escatológicos. Isso. Sexo e captura de uma jovem mulher para ser sua escrava sexual não eram as únicas obsessões de Leonard Lake, Renata. Ai, meu Deus, piora. Como se ele não pudesse ficar mais chato e insuportável, ele também era obcecado com o holocausto nuclear. Ai, não, ele era um survivalist. Um sobrevivencialista. Ele era obcecado com o fim do mundo. Gente, não! Então ele estava sempre se preparando para o grande colapso da civilização, comprando ou roubando armas, munição e químicos, incluindo seu querido cianeto, que era o botão de emergência dele, né, o botão de autodestruição. E ele também estudava táticas de sobrevivência. Ou achava que estudava, sei lá o que. Ele é oficialmente o homem mais chato do mundo. Não tem nada de interesse. Não, ele é pior. Pelo menos o Dwight era engraçado, né? Então, sem nenhuma outra qualidade. Ele é o Dwight chato. Sem a personalidade, sabe? Você tira a personalidade do Dwight e deixa só, tipo, os interesses do Dwight, sabe? Exato. Nossa, eu sério. tenho uma teoria de que essa gente vai ser aquela gente que o zumbi cata primeiro nos filmes, sabe? Sim. Que a pessoa tá cheia de camuflagem, vários sei e lá, aí, de repente, colete. cai, tipo, um caminhão de zumbi bem dentro do bunker deles. Alguma coisa acontece, assim, o zumbi vem por trás, morde a nuca. Isso. Aí ele fica lá no... E daí ele não conta pro resto do grupo. Porque ele só pensa nele mesmo. Ele fica tentando esconder até que ele já tá quase virando já. Essa é a gente sobrevivencialista. Total. Depois que o relacionamento dele com a Jennifer acabou, ele se mudou para uma cidade ao norte de São Francisco chamada Ukiah, onde ele se matriculou na Mendocino College e começou a fazer um curso para açougueiro. Uma ótima combinação com os seus outros interesses. Nossa, gente. Tipo, tudo tá dando errado, tudo tá indo para um caminho ruim aqui. Ele também começou a trabalhar para uma firma que era subsidiada pelo governo que reformava casas populares. E lá em Ukiah, ele conheceu, eu não sei se estou pronunciando certo, eu acho que sim. Ele conheceu uma mulher chamada Venus Salem. Meu Deus! Num festival. Essa não é a coisa mais Califórnia. Sim. Uma mulher chamada Venus Salem que trabalha como terapeuta ocupacional. Meu Deus! A Venus era uma mulher bem gratiluz que tinha uma cabana numa comunidade chamada O Rancho. O rancho era basicamente uma propriedade de 5.000 acres, bem isolado numa área rural, para quem quisesse escapar da poluição, barulho, trânsito e restrições sociais da era moderna. Eu achei que esse povo ia ser meio que um culto, sabe? Uma seita, mas aparentemente eles eram Só eram hippies. Só eram hippies mesmo, só eram tipo uma galera que queria viver mais tranquila. Os residentes eram quem cuidavam da propriedade e faziam de tudo para respeitar e preservar a natureza, o que é louvável, né? Um estilo de vida muito melhor do que o que a gente vive.
Menos ótimo, né? Menos legal, é que lá eles adotavam nomes do tipo Lontra, Castor, Zéfiro, ou o meu favorito, Morning Glory. Gente, pra quem não sabe, Morning Glory, aqui na Europa, pelo menos, eu não sei se nos Estados Unidos é assim, mas Morning Glory é uma gíria, uma expressão que eles usam pra falar de ereção matinal. Tipo, você acorda com uma ereção matinal, você acorda Morning com Glory. A glória da manhã. Eu lembrei também sabe do Matando Mateus a Grito, que eles falam da igreja da prima dele, que cada um incorpora um animal? Sim. Que aí a prima dele é a águia, e ela fica fazendo lá... Sim. Eu pensei nisso. Essa é a vibe da comunidade aí. É. Mas, de qualquer forma, essa Venus Salem, ela precisava de ajuda para reformar a cabana dela no rancho, e o Leonard se ofereceu para ajudar em troca de morar 6 meses na propriedade. Por um tempo, essa amizade foi ótima e chegou a virar um relacionamento. Mas ela gostava cada vez menos desse homem. Ela já era um pouco mais velha. Por que será, né? Ele é tão agradável. Então ela viu right through his bullshit, né? Exatamente, ela já estava nos 30, na casa dos 30, então ela já tinha mais experiência de vida, ela não tolerava muita coisa dele, sabe? Ela não tinha tempo pra essa churumela, né? Não. Ela não gostava do fato dele constantemente mostrar pra ela álbuns de fotos de meninas e mulheres nuas e tentar fazer ela posar nua pra ele. Ela não gostava do fato de que ele falava do irmão dele, o Donald, como se ele fosse um fardo ou alguém que ele tinha vontade de matar. Ela também acreditava que ele estava plantando maconha no rancho, mas ela nunca conseguiu provar. E aparentemente isso era contra as regras do rancho. Eles não queriam drogas porque eles não queriam problema com a polícia. Bom, justo, até porque se a gente pensar que a gente tá falando dos Estados Unidos pós-família Manson, né? Então. Então eles queriam viver a vida deles em paz mesmo. Eles não queriam nada... não, porque por uns anos o lance do tipo, não, eles moram lá num rancho, já era sinônimo de seita. A polícia, principalmente na década de 70, 80, você é louca? Então, e a polícia ficava atrás mesmo. Falou que tinha um rancho meio estranho, que eles cresciam umas plantas esquisitas, a polícia encheu o saco. Devia ser bem desagradável pra quem só queria ser um hippie normal de rancho, sabe? Então. O impacto da família Manson na vida dos hippies normais de rancho. Ele também falava de um tal Projeto Miranda, que ela acreditava ser a construção de um bunker de segurança para o caso do mundo acabar. Mas, se vocês lembrarem do que eu falei lá atrás, O Colecionador é um livro sobre um jovem que fica obcecado por uma menina chamada Miranda Gray. O Projeto Miranda, que ia virar o projeto de vida do Leonard, era exatamente isso. Ele queria achar uma Miranda para ele. Ele queria achar uma mulher que ele iria aprisionar e usar como escrava sexual. Não demorou muito, o Leonard começou a ficar bem abusivo com a Venus, criticando absolutamente tudo que ela fazia, as amigas dela e alienando todo mundo do círculo social deles. Quando ela o confrontou, ele se tornou fisicamente abusivo e a empurrou de uma escada. Quando ela terminou de vez o relacionamento deles, ele se ofereceu para comprar a participação dela no rancho, porque cada família, cada morador comprava um pedacinho ali do rancho. O que ela relutantemente teve que aceitar, porque ela tava ela tava apavorada, assim, ela tava com muito medo. Não, porque ela entendeu que assim, ele, manipulou ela para conseguir morar no rancho, entendeu? Não, e tem outra coisa, você realmente quer esse cara sabendo onde te achar? Onde você mora? Exatamente. É melhor ela e ela não morava no rancho. Ela trabalhava em Ukiah como terapeuta ocupacional e ela tinha comprado uma participação no rancho, então ela tinha uma cabana lá. Mas não era a residência principal dela. Então ela provavelmente só falou, mano, eu vou tirar esse homem da minha vida porque esse homem males o menor, né? Porque ela sabia que ele era um sobrevivencialista, que ele tinha um pequeno arsenal de armas e munição, que ele era agressivo, que ele já tinha sido fisicamente agressivo com ela. Então ela falou, eu não vou arriscar. Tá certo. No rancho, como eu falei, tinha um homem chamado Lontra. O Lontra tinha criado um unicórnio. Hã? Uhum.
That's right. Segundo ele tinha descoberto um jeito de modificar um bode para que o bode tivesse um só chifre no meio da testa. Isso fazendo uma cirurgia horas depois do nascimento do bode. Então, ele fez um bode branco com um único chifre no meio da testa, a quem ele deu o nome de Sir Lancelot. Como? Eu não sei, é um processo aí que ele fez. Assim que o bode nasce, você tem que fazer alguma coisa. Mas isso é real? Isso existe mesmo? Será que tem uma foto desse bode? Coloca Sir Lancelot Goat. Goat Unicorn. Goat Unicorn. Aqui, ó. Ele junta os dois bem pra frente, não é um só. Não. Nossa, então não é que ele faz uma cirurgia, ele deforma os dois chifres do bode pra frente. Isso. Ew. Então não é um unicórnio, mas é um bode modificado. Nossa, eu tô olhando aqui, parece que quando eles são... Gente, eu não sei, alguém aqui cria bode? Alguém entende de bodes e cabras, de gado caprino, para nos dizer se isso é possível ou não? Veterinários, nos contem. Porque eu não vou me meter nisso. Se eu entrei no rabbit hole do Reddit, eu vou sair antes então, que eu comece o que a é uma besteira. hoax é que ele é um unicórnio. Porque, na verdade, ele é um bode com chifre. É. Creation of a naturalist called Otterzel. Lontrazel. Lontrazel, mas eu vou colocar nas imagens de apoio depois, dá muita aflição. Esse unicórnio da Temo, ele usava em festivais, festas a fantasias, sabe, essas festas, feiras renascentistas, essas coisas assim. Essas coisas hippie. Ainda explorava o coitado do bode. Porque não era o suficiente de deformado, né? Em 1980, o Leonard, que usava o bode para atrair mulheres, foi a uma feira renascentista com o Sir Lancelot. E lá ele conheceu quem seria a sua segunda esposa, uma mulher chamada Clara Lynn Cricket Ballas. E essa era a mulher ideal para ele. A mulher dos sonhos, porque ela topava absolutamente todas as fantasias dele. Bondage, swing, pirotecnia, qualquer coisa que ele falasse, ela tava let's go, baby. Ela topava tudo, velho. Ele queria tirar foto dela, ela tirava foto. Ele queria mostrar as fotos dela pro mundo, ela tava tudo bem com ela também, não tinha problema. Meu Deus! Ou seja, ele tinha uma mulher que fazia todas as vontades dele. E ela era de verdade ou ela é imaginária? Porque... Não, ela era de verdade. Ah, é? Sim. E ainda assim não era o suficiente pra ele. Não. E ela não ligava que ele era um sobrevivencialista, que ele queria morar no meio do mato, que ele queria construir um bunker. Nada disso assustava ela. E a gente vai falar mais do porquê. Ele levou a Cricket para morar com ele no rancho e o resto da comunidade aceitou ela sem problemas. Mas todo mundo já estava de muito saco cheio desse homem. Ele roubava dos outros, ele tinha uma coleção de armas e munição, o que era absolutamente proibido, e ele plantava maconha, o que também era absolutamente proibido. E no trabalho as coisas também não estavam indo muito bem. Ele foi descoberto que ele estava roubando material de construção da empresa, provavelmente para construir o próprio bunker, a própria cabana. Sim. Por isso, ele passou dias preso até conseguir juntar dinheiro suficiente para pagar uma fiança. Um juiz o sentenciou mais tarde a 1 ano de condicional ao invés de prisão. E depois de liberado, ele foi oficialmente convidado a se retirar do rancho. Saindo do rancho, eles foram para Philo, uma área rural em Anderson Valley, onde eles moravam e administravam um motel, tipo um zelador que mora no lugar. Tá. Então eles ficavam lá, tipo, limpando, cortando grama, fazendo tudo tipo que precisava caseiro. fazer. Tipo um caseiro, E ela conseguiu também um emprego, a Cricket conseguiu um emprego de meio período como auxiliar de professora numa escola local. Nessa época, eles começaram a experimentar mais como casal. Mais ainda? Mais ainda, eles não paravam. Não tinham experimentado o suficiente ainda. Não. Incluindo convidar uma jovem chamada Connie Richards para se juntar a eles como parte do trisal. Tá. Pra fazer um trisal.
A Connie tinha aceitado trabalhar no motel em troca de casa e comida, mas ela logo percebeu que o que eles realmente queriam era uma nova parceira sexual, o que ela meio que aceitou. Ela gostava mais dele do que dela, ela não foi muito com a cara da Cricket. O relacionamento não durou muito justamente por isso, né? Porque ela percebeu que ela não gostava muito da Cricket, ela falou que a Cricket era mais kinky, que ela era mais sadística, sadomasoquista, sabe? Que ela queria experimentar mais. Meu Deus! E ela percebeu que ela não ia passar de um brinquedo na mão dele, sabe? Então ela falou, não é pra mim isso daqui. Ainda bem. Graças a Deus. Pra Connie, o Leonard confessou que ele sempre quis transar com a Janet, a meia-irmã dele. Não é nojento? Sim. E ele fala isso pra ela, tipo, sempre quis transar minha irmã com a maior naturalidade. Uma menina que ele conhece há 3 meses. No dia 13 de setembro de 1981, o Leonard Lake e a Clara Lynn Cricket Ballas se casaram. Um homem chamado Charles Gunner foi padrinho de casamento dele, mas a gente vai falar do Charles Gunner mais pra frente. Enquanto eles moravam em Philo, o Leonard foi contactado por um soldado que ele tinha conhecido no rancho, um homem chamado Mark Novak. O Mark falou de um soldado da Marinha que tinha recentemente tido alguns problemas com a lei e que precisava desesperadamente de um lugar seguro para ficar. E como a Connie estava indo embora, o tal soldado poderia assumir o lugar dela trabalhando no motel. Eu achando que era no Trisal. Não. O nome desse soldado era Charles Ing. E aqui termina a primeira parte, no encontro desses 2 mundos terríveis. Porque o Leonard Lake encontrou, na Cricket, ele encontrou o par perfeito para o sadomasoquismo e para os fetiches, e no Charles Ing ele encontrou a pessoa que iria ajudar ele a concluir o projeto Miranda. É a Santíssima Trindade do Horror. Exato. Meu Deus. Na segunda parte, a gente vai falar sobre os muitos crimes de Leonard Lake e Charles Ing. Então, gente, normalmente quem é apoiador recebe a segunda parte na quarta-feira, 2 dias depois de que a primeira parte foi solta, né, foi liberada, mas essa semana vão receber na quinta-feira. Tá? Isso é um problema com o nosso schedule de gravação, mas logo mais a gente normaliza isso, tá bom? Foi uma semana meio atípica. Foi mas uma semana típica que acontece, vocês sabem como que a gente vocês sabem tudo que a gente faz e o que a gente precisa. Então, mas quinta-feira vai estar já disponível para todos os apoiadores da Aurelo, e se a minha semana não foi tão fodida, daí eu consigo editar na quarta mesmo, a segunda parte, tá? Mas vamos, só pra vocês saberem que vai atrasar um pouquinho, não vai sair tão rápido quanto normalmente sai. E pro restante, pra população geral, na outra segunda-feira vocês têm a segunda parte desse episódio. E eu espero que vocês tenham gostado. Nossa, eu adorei, eu tô intrigadíssima, tô até curiosa. Eu vou me segurar pra não ler o que acontece, porque eu fiquei curiosa. Não lerei, mas é bem intenso. É uma série de pequenos pesadelos. Ixi, eu quero ver o que a gente vai aprender do segundo que chegou agora. Nada de bom. E é isso, gente. Muito obrigada pela audiência, pela paciência, por serem maravilhosos. E a gente ama vocês. Boa semana. Boa semana. E tchau. Beijo. E se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Aurelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!